Olá galera, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de JavaScript. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, porque nessa aula vamos instalar o Node.js e dar início ao estudo de loops em JavaScript. Nessa aula a gente vai aprender o loop for e como trabalhar com ele em arrays e objetos. Então bora para o vídeo. Então galera, eu estou aqui com o meu navegador aberto, a gente vai fazer o download e instalação do Node.js. Só buscar no navegador aí, Node Downloads, a primeira opção, nodejs.org, clicou em cima, ele já vai me dar a tela de instalação do Node, onde eu vou baixar o arquivo e instalar. Então eu tenho para Windows, Linux e Mac, tenho para 32 e 64 bits, eu vou fazer o download para 64 bits aqui. Ele vai inicializar o meu download, eu já tenho esse download, já tenho o Node instalado. Mas eu vou vir aqui para mostrar para vocês na minha pasta de downloads. Ele vai baixar esse arquivo aqui. Botão direito, instalar. Esse é o instalador do Node. Padrão Windows Next. Aqui eu venho em Charge. Next. Eu vou deixar aqui marcado para instalar o chocolate, que a gente vai usar em aulas futuras. Next. E já era. Está instalado o Node. Fim de papo, aqui ele vai me dar uma tela para me explicando que eu instalei o Node, que eu instalei o chocolate e tal. Pressiono qualquer tecla. Prontinho aqui, é só fechar. E vamos lá para o VS Code. Galera, aqui no VS Code a gente vai instalar uma extensão para ajudar a gente. Só vir aqui, ó, Code 1, busca aí. Vai ser essa extensão que vai facilitar a vida da gente. Já estou com ela instalada aqui. Vou fechar, você instale aí. Então vamos lá. Eu já estou com o código da aula em mãos para agilizar para a gente. Vamos ver o loop for. O loop for, galera, é o seguinte: ele vai repetir um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Então eu digo aqui, passo dentro do for let i igual a 0. Eu criei uma variável, inicializei ela com 0. Enquanto i for menor que 5, i mais. Então aqui, na primeira iteração, i vai ser igual a 0. Ele vai dar um console log em i. Na segunda, i vai ser igual a 1. Ele vai entrar dentro do bloco de código, dar um console log em i. Até que i seja maior ou igual a 5. Porque eu pedi para ele iterar enquanto i for menor que 5. Muita atenção aqui. Então vamos salvar. Eu tenho a extensão aqui, eu posso vir com o botão direito, code, rodar o código. Eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Para cada interação que aconteceu, ele deu um console log no i, no valor de i. Vale ressaltar que ele imprimiu 4 e não imprimiu 5. Por quê? Eu pedi para ele iterar o i, e enquanto o i fosse menor que 5, para ele dar um console log. Então, quando i foi igual a 5, ele não imprimiu, porque não era menor que 5, era igual a 5. Então, se eu coloco aqui um agora menor igual, salvo, e rodo, ele me traz um 5. Então, muito cuidado com esses detalhes, porque esses detalhes de lógica, às vezes te colocam em situação complicada. Você não entende porque não está funcionando, mas é simplesmente lógica. Então, ele vai... O for vai rodar, vai iterar de acordo com essa condicional aqui, ó. Então, se eu venho aqui e coloco menor que 2, salvo e rodo, vou pegar aqui, ele imprimiu 1 e o 0. Então, ele rodou e foi igual a 0, ele entrou no bloco de condição. Deu o console log. I foi igual a 1, ele deu o console log. I foi igual a 2, I é menor que 2? Não, I é igual a 2. Então eu não vou imprimir e vou sair do for. Fora isso, galera, muito simples isso aqui. Não tem segredo, pratique. A gente vai ver agora um exemplo mais prático para ficar ainda mais claro. Aqui a gente tem um exemplo mais claro, galera. Eu criei uma array com 5 posições. Vale ressaltar que as posições de uma array, o índice,
começa com 0. Então, o primeiro elemento está na posição 0 do array. Muita atenção nisso. E aqui eu fiz um for para percorrer esse array. Então, eu criei uma variável let i igual a 0, inicializei essa variável. Enquanto i for menor que números.lang, esse número.lang me retorna o tamanho do array. Porque se eu coloco aqui 5 e no futuro adiciono mais posições ao meu array, ele só vai imprimir, eu vai trabalhar até a 5ª posição. Então aqui eu já passo de uma forma que, independente do quanto o array cresça, aqui eu vou ter sempre o tamanho desse array. Então eu passo aqui números.lang i mais. Então o i vai ser iterado de acordo com o tamanho do array. Se eu tenho aqui 5 posições, ele vai ser iterado 5 vezes. E aqui dentro eu já criei uma condicional. Eu disse que número na posição i é menor que 30? Se for menor que 30, eu vou imprimir isso na tela. Então, a cada interação ele vai fazer um teste naquela posição. Então, na primeira interação, números, o array números na posição i. Qual que é o valor da posição i naquele momento? É 0. A gente está na primeira interação do i. Na primeira passagem do for por esse bloco de código, quando o i vale 0. Então, i na posição 0, que no caso aqui é 10, é menor que 30? Se for menor que 30, eu vou imprimir. Ah, não é. Mas o for continua. Só que agora, o i vale 1. I na posição 1 é menor que 30? Se for, vai imprimir. Se não for, vai passar direto. E assim, ele vai fazer com todas as posições do array. Então vamos salvar e vamos rodar. Ele me trouxe 10 e 20 aqui. E na posição 0 é menor que 30? É 10. Vou imprimir. Executei aqui a condicional do if. E na posição 1 é menor? É menor, é 20. Então, vou imprimir. E na posição 2 é menor que 30? Não, é igual a 30. Então, não vou imprimir daqui para frente. Acabou. Se eu tivesse aqui, colocar aqui na última posição o valor 7, por exemplo, vou salvar e vou rodar. Ele me trouxe o 7. Então, a condicional fez com que só seja retornado daquele array o valor filtrado por esse if. E esse 7 prova que eu percorri todo o array. Então, eu percorri todo o array e fiz um teste a cada posição do array. Então, esse é um exemplo clássico de for aqui. Muito simples, tenho certeza aí que todo mundo entendeu. Quem não entender, pode deixar nos comentários aí qual a sua dúvida, que será um prazer esclarecer para você. Vamos ao próximo. Aqui, galera, tem um exemplo clássico. Tem um objeto pessoa. A gente já mostrou objeto aqui em aulas passadas. Com 3 propriedades: nome, idade e cidade. Nome tem o valor João, idade 30 e cidade São Paulo. Então eu tenho aqui um objeto com suas propriedades. Então eu vou percorrer esse objeto. Então o que eu faço? Eu usei um for in aqui. Eu criei uma variável, coloquei que eu quero procurar in o objeto pessoas. Eu quero a propriedade daquele objeto. Então esse let propriedade, essa variável que eu criei, ela vai ter a propriedade do meu objeto. E ele vai percorrer todo o objeto me trazendo as propriedades. Aqui, galera, eu coloquei em um template string, mas eu vou comentar isso aqui e vou explicar primeiro a lógica e depois a gente pega o template. O que ele está me trazendo? Na primeira interação, ele vai me trazer a primeira propriedade do elemento. Então aqui eu estou imprimindo um console log propriedade, que vai ser o valor dessa variável, concateno aqui com 2 pontos, né? Aqui eu tenho uma string e aqui eu tenho uma propriedade, um valor. Então eu preciso colocar esse mais aqui para concatenar, não é adicionar. É concatenar. E aqui eu trago pessoa, que é o objeto, e propriedade. Qual propriedade eu estou acessando naquele momento da interação? Então, vou salvar e vou rodar. Ele me trouxe um erro aqui. Eu vou apagar isso aqui. A gente vai fazer isso junto.
Vou rodar de novo. Agora sim. Ele me trouxe nome, João, idade 30, cidade São Paulo. Então eu tenho aqui a propriedade, esses dois pontos foram concatenados aqui, ó, e o valor daquela propriedade. Se eu quisesse apagar isso aqui e trazer só o valor da propriedade, ó, salvar e vou rodar. João 30 e São Paulo. Então, vamos lá. Vamos voltar ao que estava. Vou comentar isso aqui e já vou explicar esse template aqui já de uma vez para adiantar para a gente. Por que eu usei esse template? Para facilitar. Então, ele continua a mesma lógica. Eu tenho a variável propriedade, aqui eu tenho entre crase, eu tenho um cifrão, abro e fecho colchetes aqui e passo a variável propriedade. E agora eu estou concatenando o valor de propriedade com esses dois pontos, que é uma string. Então o template ele vai ajudar a concatenar esses valores e apresentar de uma forma mais clara. E é a mesma coisa, que eu tenho pessoa, e qual a propriedade que eu estou passando aqui? A propriedade que estiver inteirada nesse for no momento. Então eu posso salvar e rodar. Eu vou ter o mesmo resultado. Vou até deixar os dois aqui, ó. Olha lá. Repetiu porque eu tenho o mesmo resultado. No template string e na concatenação aqui mais rústica, vamos dizer assim. Mas vale ressaltar que eu vou usar muito esse template string aqui. Então, quando eu usar, vocês já estão cientes de como funciona. Vou comentar isso aqui. Vamos para o próximo exemplo. Aqui, galera, a gente tem um array, frutas, com 3 posições. E em cada posição a gente tem uma fruta. Maçã, banana e laranja. E aqui eu dou um for of, que também vai percorrer esse array e me trazer cada elemento nessa variável aqui, fruta. Então, vai ser sempre esse padrãozinho aqui. Ou for of, ou for in. Em outras variações de for que a gente vai pegando ao longo do curso. Vamos salvar, vamos rodar. E eu tenho aqui maçã, banana e laranja. Então, esse é o for of. Agora, vou descomentar aqui, vamos falar das diferenças de um para o outro, de uso. Assim, essa questão da diferença de um com o outro vai depender muito do uso, galera. Do uso. O que você precisa fazer naquele momento. Tem algumas indicações, mas vai depender do que você quer fazer. Essa primeira estrutura de for aqui, que é a mais, digamos que é a mais padrão das linguagens de programação, você vai usar geralmente quando você precisa trabalhar com os elementos. Por exemplo, eu tenho uma array e preciso a cada elemento daquele fazer uma operação matemática ou pegar aquele elemento e adicionar um outro componente. Então, geralmente a gente usa esse for aqui. Não é uma regra, é uma indicação, que é o for mais padrão. Que em outras linguagens de programação vai ter esse for aqui vai ser quase que padrão nas linguagens aí que a gente tem. O C# vai usar isso aqui, o Java também não vai ficar muito longe, o PHP não vai ficar muito longe. Então, vale ressaltar que aqui a gente está aprendendo, além do JavaScript, a base da programação. Você vai aplicar em outras linguagens. Muita coisa aqui vai ser aproveitada em outras linguagens. Então, esse for, geralmente, quando você precisa fazer operações com cada elemento. O for in, eu até deixei bem claro aqui, ó. Quando você precisa percorrer um objeto e executar alguma ação para cada propriedade. Então, vamos supor que aqui eu tenho um if e eu digo que pessoa, vou chamar aqui propriedade, que isso vai me trazer o valor daquela determinada propriedade for igual, aqui eu vou colocar o João,
se for igual a João, eu vou dar aqui um console.log. E vou pegar pessoa propriedade. Vou trazer aqui. Já dentro de um template string que a gente acabou de ver. Ó. Cifrão, chaves, colei. Então aqui eu trouxe o valor daquela propriedade e vou dizer está na lista. Vamos salvar. Vamos rodar. Ele me trouxe aqui, João está na lista. Ele me trouxe mais coisas, porque a gente tem mais coisas aqui. Mas se a gente comentar, para ficar mais claro isso aqui. Agora vai ficar bem claro aqui, ó. João está na lista. Me trouxe mais esse console log aqui também, que eu posso comentar ele para ficar ainda mais claro. Olha lá, João está na lista. Então aqui, eu percorri o meu objeto e de acordo com uma propriedade dele, eu tive um retorno. Então eu poderia ter aqui outras propriedades e filtrar, fazer a comparação. Olha, eu tenho aqui uma array, em cada posição do array, eu vou ter um objeto, por exemplo. Então, eu tenho uma array de objetos. Eu poderia percorrer esse array de objetos e procurar lá um objeto específico, uma propriedade específica. Se fosse pessoas, eu poderia procurar uma pessoa específica naquele array de objetos. A gente vai ver isso mais ao fundo em aulas futuras. Mas é só para deixar claro aí, a gente tem uma prévia interessante do que tem por vir aí. Vou voltar aqui da forma que estava. E o for off, até deixo comentado aqui, ó. Quando você precisa percorrer um array e executar alguma ação para cada elemento, mas não precisa do índice do elemento. Então, quando eu preciso só da propriedade e não estou ligando para o índice do array, do objeto, nem nada, eu posso usar o for off e já acessar aquela propriedade direto. Então, essa é a indicação de cada loop for. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ajuda o canal. Você se inscrevendo, você deixando o seu like, você me incentiva a trazer mais conteúdos. Se teve dúvida, galera, é só deixar nos comentários que eu vou responder com todo o prazer do mundo. Não fique com dúvida. Vai nos comentários, deixa sua dúvida que eu vou responder. E se for o caso, hein, tem um vídeo aqui no canal só para esclarecer sua dúvida. Fique tranquilo quanto a isso. Então, muito obrigado e até a próxima aula.